Você já deve ter ouvido falar em Néfilins, as famosas criaturas descritas na Bíblia como gigantes. Mas será que esses seres realmente existiram? Estamos falando de pessoas com grande estatura, influência e poder? Ou estamos falando de seres gigantes literais? Ao folhear a Bíblia, encontramos duas menções aos Néfilins, Gênesis 6:4 e Números 13:33. Povo de grande estatura, os descendentes dos Enaquins. Os gigantes em Gênesis 6 foram valentes, homens de renome, que viveram antes do dilúvio. O autor de Gênesis atribui esses seres gigantes aos filhos de Deus. Outras traduções trazem como filhos dos deuses, querendo dizer que eles eram idênticos aos filhos de Deus, ou eram descendentes desse grupo. Três teorias têm sido propostas a respeito desse tema. A primeira teoria é que os filhos de Deus eram homens poderosos na época. A segunda teoria é que os filhos de Deus eram descendentes de Sete. E a terceira posição é que os filhos de Deus eram seres angelicais. O livro atribuído a Enoque, o livro dos gigantes, expõe que as sentinelas desceram até a terra e desposaram as mulheres, e a sua prole eram gigantes. Agora, como relacioná-los com os Néfilins mencionados em número 13? É muito provável que a palavra Néfilis, neste contexto tardio, signifique algo como gigantes ou titãs. Na genealogia bíblica, há um personagem um tanto intrigante, que tem uma ligação direta com os seres gigantes antediluvianos, provindo da linhagem do filho amaldiçoado de Adão. O seu nome é Tubal-Caim, este pertencente à quinta geração de seu pai Lameque e sua mãe Zilá. Tubal-Caim é considerado o pai de todos os que fabricam armas de fundição, sendo ele mestre da metalurgia, o primeiro a ter conhecimento químico da história. Lameque e suas esposas teve 4 filhos, dos quais 3 homens foram responsáveis por um tipo de realização cultural ou tecnológica. Jabal criou animais, Jubal tocou instrumentos musicais e Tubal-Caim forjou armas e ferramentas de bronze e ferro. Com isso, a história nos mostra que os descendentes de Caim impactaram a humanidade através de suas descobertas, invenções, arte e cultura. Mas de onde vieram tais conhecimentos? Teria esses conhecimentos vindo das raças de gigantes? Essas questões nos levam a refletir sobre os antigos textos árabes. Estes textos nos informam que houve uma raça de gigantes na linhagem de Caim, responsável por muitos monumentos megalíticos do Oriente, hoje inexplicável para a arqueologia moderna. O livro de Enoque nos revela que Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras, até mesmo a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas e todo tipo de pedras preciosas e toda sorte de corantes, para que dessa maneira o mundo fosse alterado. O conhecimento de Tubal-Caim se estendeu às gerações posteriores através dos progenitores da linhagem amaldiçoada do ancestral Caim, filho de Adão. Bem, antes de continuar o tema de hoje, vou pedir que você se inscreva no canal. É totalmente gratuito. Isso nos ajuda a dar relevância ao canal e nos ajuda a disponibilizar assuntos como esse. O Conexão Bíblia também tem um canal no Telegram, onde você pode ter uma conversa mais aberta conosco. No Telegram, a inscrição também é totalmente gratuita. Bem, dito isto, voltamos ao tema de hoje. A Bíblia diz que Caim, ao se estabelecer na terra de Nod, depois de ter sido punido por Deus pelo assassinato de seu irmão Abel, fundou uma grande cidade. Quando ligamos esses elementos à lenda oriental,
temos significativas revelações, todas ligadas às construções megalíticas. Mas será que temos evidências que esses povos existiram? Quais são os fatos que evidenciam a existência dos gigantes? Entre outras importantes civilizações de contextos bíblicos, o destaque fica por conta dos sumérios, pois há registros de uma casta misteriosa que desceu do céu, que dominou e miscigenou a humanidade nesse tempo, dando origem a enormes gigantes. A miscigenação dessa casta que desceu do céu com as fêmeas humanas seria possível? Mesmo porque, quando Jesus diz que os anjos do céu não se casam, não está relacionando aos anjos caídos. Quais outras evidências, então, a respeito desse assunto tão complexo? Tribos nativas do sudoeste americano contam sobre uma raça de gigantes ruivos, curiosamente similar aos relatos do povo celta da Europa, que descrevem gigantes ruivos, esses chamados Tuaná da Danã. Na Índia, antigos textos sânscritos retratam Buda como um gigante próximo de 3 metros de altura e de pele azul. Na Ilha da Páscoa, tradições locais contam que as enormes estátuas moais de pedra foram erguidas por gigantes. Outro destaque importante são as misteriosas ruínas de Puma Punta, na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. A 3.600 metros de altitude, os blocos megalíticos encontrados estão entre as maiores do planeta, medindo 8 metros de comprimento e pesando mais de 100 toneladas cada um. Puma Punta é tão único em suas estruturas, construídas, planejadas e posicionadas, que é um dos sítios mais antigos e mais intrigantes do planeta. Os conquistadores espanhóis perguntaram aos incas, os nativos do lugar, sobre o Puma Punta, e todos responderam que Puma Punta foi construído pelos deuses em apenas uma noite. Uma das primeiras cronologias narram que essas plataformas gigantes se movimentaram levitando pelos ares, graças ao som de uma trombeta. Incrível, não? Todos esses lugares, entre outros, são famosos por descobertas arqueológicas importantes. Suas lendas são recheadas desses semideuses, como o famoso Gilgamesh e seu amigo Enkidu, um ser meio animal e meio humano e que possuía chifres. Na lista dos reis sumérios, Gilgamesh, um personagem um tanto imponente, com mais de 4 metros de altura, está listado como o 5º rei de Uruk, e seu pai se chama Lilu, que pode ser traduzido como espírito ou aquele que brilha, tendo sido um sacerdote de alta dinastia chamado Kulaba, sendo considerado um semidivino, possivelmente sendo filho de um dos anjos sentinela que inseminaram as fêmeas humanas, dando origem a diversas raças de gigantes do mundo antigo. O fato é que no início da civilização, o mundo estava sendo guiado por forças maléficas com o propósito de subjugar ou destruir a criação de Deus. Segundo o livro dos gigantes, os Néfilis eram culpados dos crimes horrendos, como massacrar os humanos, se alimentar de sua carne. A terra estava deveras corrompida e cheia de violência. A terra estava em oposição ao que Deus viu de bom. Ciente desses fatos, Deus decide que a terra deve ser expurgada e escolhe um homem para recomeçar a humanidade. Noé, tataraneto de Enoque. Se você quiser saber mais sobre Noé e sobre sua ligação com o dilúvio, você pode, logo após esse vídeo, ver um breve documentário sobre esse tema no Conexão Bíblia. A pergunta a ser feita da formação de todos esses povos é: como, onde e quando eles apareceram? Isso porque sabemos que os gigantes passaram a existir em toda a civilização humana, através das mais diferentes culturas, mesmo depois do dilúvio. Muitos pensam que, com o dilúvio, todos os gigantes foram exterminados. Veja só, assim como a diminuição da idade do homem foi gradativa, a erradicação do mal que os anjos rebeldes causaram
na estrutura humana também foi gradativa. Este fato foi profetizado pelo próprio Enoque. Uma grande destruição, portanto, virá sobre a terra. O dilúvio. Toda a humanidade que está na terra morrerá. Ele será salvo, porém, sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. As curiosidades por detrás dos gigantes, interagindo com os humanos, que o Conexão Bíblia traz no programa de hoje, entre outras curiosidades que traremos ao longo dos próximos programas, tem a ideia de despertar no telespectador o senso investigativo acerca do texto bíblico que está sendo explorado. E se você quiser nos sugerir um tema a ser explorado no Conexão Bíblia, fique à vontade. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações, pois queremos que você, em cada programação, possa crescer junto com a gente, na graça e no conhecimento. O Conexão Bíblia vai ficando por aqui, fica na paz e até o próximo programa.